Olá, pessoal. Estamos aqui. Vamos dar início ao nosso quarto podcast, Direito à Moradia. E para trazer, né, as suas contribuições para esse tema, nós temos a presença aqui da doutora Valéria Fiore da Silva, que é advogada, secretária-geral do Instituto Democracia Popular, militante feminista, como eu, também na luta pelo direito à moradia. E é mestranda em planejamento urbano pela Universidade Federal do Paraná e batuqueira nas horas vagas. Isso é muito bom, né? Também presente conosco a Júnia Célia Santos, conhecida como Dona Júnia, que é moradora lá do Vila Joanita e é presidente também da Associação dos Moradores da Vila Joanita, que fica na Regional do Cajuru e que abriga cerca de 400 famílias e que sempre esteve na luta pela regularização, isso há quase 50 anos, 50 né, Dona Júnia? Verdade. Então, queria agradecê-las inicialmente por aceitar esse convite e tenho certeza que vocês vão trazer muitos elementos para a nossa reflexão aqui. Importante dizer que Curitiba tem hoje 359 espaços, né, de ocupações irregulares. Temos cerca de 50 mil famílias na fila da Coab. Esse é um dado aproximado, porque nós não temos acesso a informações oficiais. Também no Paraná, dados da Coapar, nós temos 400 mil famílias esperando uma habitação. E Curitiba, infelizmente, investe o mínimo, né? Que não é nem o mínimo razoável, né? 0,25% do orçamento no setor de habitação. Isso desde 2013 até 2020. Aumentou um pouquinho no último período para 0,4%. Mas diante das demandas que nós temos, isso é um valor irrisório, né? E, infelizmente, não tem política própria de habitação popular. Aqui só acontece empreendimentos de habitação popular quando há políticas do governo federal. Também é importante dizer que em Curitiba nós temos 103 mil imóveis vazios. Então, o que leva a isso? Eu acho que na sequência, Dona Júlia e a Valéria podem comentar um pouquinho. E no nosso país, no Brasil, a cada 100 domicílios particulares, 13 estão vagos. Né? Então, é uma contradição enorme, né? Milhões de famílias que não têm direito a uma moradia digna, enquanto nós temos aí também milhões, né, de domicílios particulares desocupados. Bem, também é importante dizer que no período de março de 2020 até maio de 2022, nós tivemos um aumento de 12% no total de decisões de reintegrações de posse que estão nas mãos da Polícia Militar, né? Prontas para serem cumpridas, 72 em áreas urbanas e destas quase metade em Curitiba. Então esse é o cenário, né? Um cenário muito grave que nos deixa indignados, indignadas, né? Com a falta de políticas públicas para garantir um direito básico que é a habitação. Então vamos dar início aí ao bate-papo. Eu gostaria de começar a nossa conversa ouvindo a Dona Júnia. Perguntar um pouquinho como começou a sua luta ali na área da Vila Joanita e em que pé está a regularização hoje dessa ocupação. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu fico muito, assim, lisonjeada de ter o prazer de estar aqui com a senhora, né? Chama de você. Né? De você, né? E que eu me identifico com a sua luta, né? Que eu também sou mulher. A minha luta lá na Joanita,
Ela começou em 89, quando a gente chegou, né? Que foi comprada uma posse e aí a gente foi morando. E de repente a gente foi vendo a necessidade de urbanizar ali, né? Foi quando entrou a urbanização, só que a luta mais mesmo, a pressão psicológica que a moradia sentiu foi em 2014, né? Que foi quando a Coab entrou na área, mapeando a nossa área, sem ter um projeto, sem ter uma proposta concreta para nos falar, né? E não perguntar o que o morador quer, né? Então a gente sofreu a pressão, acabamos fazendo vários movimentos para ir para a rua e estamos até hoje na luta. Não evoluiu, não evolui. Porque a gente sabe que lá em 2014, no Congresso, foi aprovada a lei da REURBS. Mas o município, né, de Curitiba, a nossa prefeitura, ela não pega a lei para ela, né? Porque essa lei vai beneficiar moradias, não interesses de grandes imobiliárias, né? De grandes investimentos. Então, para eles não tem interesse, né? O interesse é fazer cálculos, né? Sem nenhuma proposta, sem alguma coisa concreta que possa chegar ali no positivo e dizer assim, não, vai acontecer dessa forma, né? E a gente teve muita demanda. Ministério Público, né? Com muitos institutos de advocacia e ainda não conseguimos avançar. Estamos esperando aí, né? É dura essa realidade, É uma realidade para todo mundo. Dona Júnia. E Valéria, né? Você que a gente acompanha o trabalho já de algum tempo, né? Conhece, mas para as pessoas aí que vão assistir o nosso podcast, apresentar um pouquinho do trabalho do IDP, né? E também como você vê a realidade da luta pela moradia em Curitiba. Bom, primeiro agradecer também, né, o convite para o Instituto, né, a gente sabe que o mandato está sempre presente, né, nas lutas por moradia aqui na cidade, né, então para a gente também é importante estar ocupando esse espaço, né. Bom, o Instituto Democracia Popular existe há 10 anos, inclusive esse mês a gente está comemorando os 10 anos do Instituto, e a gente realiza assessoria jurídica popular. O Instituto surgiu a partir de uma demanda de uma comunidade, né? Então, a partir do escritório de advocacia, pessoas procuraram, né? E a gente sentiu, foi possível perceber a inexistência, né, de espaços suficientes para promover a defesa e o acesso à justiça das comunidades periféricas, né? Então, o Instituto surge a partir dessa demanda, né? Então, atuando contra os despejos forçados, né? Atualmente, a gente realiza a defesa jurídica, processual de algumas comunidades em Curitiba, em especial as ocupações ali da SIC, Dona Cida, Nova Primavera, né, que é um conglomerado que tem cerca de 5.000 pessoas, assim, né, para mais, e outras cidades também em Curitiba e também no interior, em conjunto com o MST. Então, o nosso trabalho, né, ele é estruturado a partir do método da assessoria jurídica popular, então a gente não atua apenas na defesa jurídica e processual, né? Tem também um lado que é um lado essencial, que é o de mobilização política e fortalecimento das lideranças comunitárias, né? Então, a nossa atuação sempre acontece em conjunto com associações de moradores ou movimentos sociais, né? Aqui em Curitiba, com o Movimento Popular por Moradia, ou com o MST, e com as associações locais, né? Reconhecendo essa necessidade mesmo de ter uma interlocução com as pessoas do território, né? E também, né, outro aspecto, assim, da assessoria popular a gente atua sempre com coletividades, né? Então, a maior parte dos processos que a gente defende, assim, né, na parte judicial, são processos coletivos, né, que envolvem diversas casas, diversas moradias, ou mesmo que individuais que representem uma coletividade, né, uma associação, um aglomerado de moradores. Acho que é mais ou menos isso. E estão de parabéns pelo trabalho, né? São 10 anos que ajudaram muito na organização das pessoas e na defesa de quem mora nessas, né, áreas de ocupação irregular. Agora uma pergunta, né, que eu gostaria que vocês duas pudessem opinar.
Hoje nós temos, por parte do governo federal, o anúncio, né, do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e a proposta traz a isenção de pagamento para famílias inscritas no CadÚnico. Então, qual é a avaliação de vocês? É esse o caminho? Né, quais os avanços, quais ainda os limites dessa proposta? Podemos começar por você, Valéria? Pode ser. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer o papel que o Minha Casa Minha Vida cumpriu, né? E ainda cumpre na história do país, assim, né? Porque nunca existiu tanto investimento em moradia como a partir ali dos governos do PT, né? E isso causou, enfim, uma mudança em todas as cidades que receberam esses empreendimentos, né? Eu acho que é também a mudança da isenção, né? Vinculado ao CadÚnico também é uma vitória, né? Uma conquista dos movimentos, né? Porque a gente sabe que, por mais que às vezes sejam parcelas pequenas e tudo mais, isso impossibilita que algumas pessoas acessem. Mas eu acho que os maiores problemas mesmo do Minha Casa Minha Vida tá relacionado à forma como ele é aplicado em Curitiba, né? Então, apesar de ser um programa federal, que existem determinadas, né, diretrizes que têm que ser seguidas, existe também um poder discricionário ali do município da forma como se é aplicado. Então, em Curitiba, né, nos outros 2 programas, né, tanto do Minha Vida como no PAC, as verbas foram usadas quase que exclusivamente para remover famílias de áreas de proteção, né? Então, de margens de rio e dentre outros lugares que eles chamam de risco, mas que nem sempre efetivamente inundava, né? Nem sempre a dona Júlia vai falar também lá da realidade dela. Que é um problema. E o outro problema é a inexistência de um projeto para regularização fundiária, né? Então, é claro que é importante a construção de novas unidades habitacionais, pensando que a gente vive um modelo proprietário, né? As pessoas querem ter a casa própria, as pessoas querem sair do aluguel, querem, né, ter a possibilidade, né, de ter uma residência permanente, mas existe também o aspecto da regularização fundiária, né? Que é reconhecer essas comunidades que se autoconstruíram, né? Bairros inteiros hoje que se você vai, você nem sonha que aquilo ali começou com uma ocupação, né? Como uma vila. E que, enfim, mas que no cartório não tem seus documentos, não tem regularização, e isso também impede uma série de acesso a direitos, assim, né? Então, acho que Minha Casa Minha Vida, ele é importante, mas não é a única ferramenta que vai garantir o direito à moradia, né? E dona Júlia? Eu acho assim, né, que essa ideia que agora o governo federal colocou, que não vai cobrar, ela já existe, né? Ele está dando aí uma resposta para a comunidade das ocupações que já acontece. Eu conheço ocupações que foram relocadas que não pagam, né? Parece que não pagar é como se eles estivessem fazendo um favor, né? Para tirar a autonomia da moradia. E aí, assim, não vai pagar, mas também vai para onde eu quiser, de que forma que eu quiser. É desumano. Isso já acontece, né? A gente tem um desastre aí, em algumas ocupações, das pessoas que foram e não estão pagando. Então, o governo federal agora não vem falar que eu estou botando essa lei, que eles não vão pagar. A gente já não paga. Tem muito morador que moram e já não paga. E contrapartida, não pagar é também não ter muita coisa reconhecida, né? Título de propriedade, morar numa estrutura que vinha ter um posto de saúde, um colégio municipal, como muitos há, né? O aglomerado da Minha Casa do governo federal, que foi um desastre quando a gente tinha um governador, né? Beto Richa, vamos lembrar dele, né? Porque a maioria das ocupações que foram relocadas, que eu conheço, foi morar lá no desastre, né? Dessas governanças nossas de Curitiba, né? A gente aí não está falando do PT em si, né? Porque é um caminho, né? Tem uma proposta do PT, mas quem vai executar... Estados e municípios. Estados e municípios que deixa a desejar, vamos lá, né? Então é isso, para mim, não é novidade. Ele dizer que não vai cobrar, né? Para mim não é novidade, que isso já existe, né? Então, eu
Talvez amplie, né, essa faixa da isenção, né? Mas como a senhora falou, o problema é quem efetiva o programa. E aqui em Curitiba essa prática, né? Você vai, reloca famílias, não pensa nas condições que essa família vai ter para manter a sua subsistência, né? Geralmente são em espaços muito distantes, então as famílias perdem o vínculo com aquela comunidade, né? Isso é um fator também, né, que dificulta que as famílias se adaptem ao novo local, né? E é o que a senhora disse, né? Sem opção para a pessoa. Né? E muitas vezes em áreas que hoje já não há enchentes, né? Não há um risco, né? Com algumas exceções, lógico, tem algumas ocupações que a gente sabe que, né, tem condições precárias, várias famílias, e você precisa, né? Mas o ideal é que a gente pudesse relocar para áreas mais próximas, né? Onde essa comunidade já tem seus vínculos, suas relações de trabalho, enfim. Agora, outra situação é em relação à disparidade, né, entre pessoas sem imóveis, né, que não têm a sua casa própria, digamos, e os imóveis vazios, que normalmente pertencem a pessoas que têm uma série de imóveis, né? Como vocês veem esta contradição? O que a senhora acha, dona Júlia? Eu acho assim que todo mundo tem direito a uma moradia. A gente está falando aí de Constituição. A Constituição, ela diz, né? Que a prioridade é a moradia. Então, assim, não tem um plano para uma construção de uma área, tem alguns problemas, tem algum... Então, vai ali aquele imóvel parado e acontece, não é só no centro de Curitiba, nas grandes, né? A gente também tem imóvel vazio dentro das próprias ocupações da Coab. Dentro. É verdade. A própria Coab dá reintegração de posse, eu não entendo, né? Então ali vai oferecer para aquela pessoa, né? Que às vezes a pessoa tá morando, ela não tem, porque ela não tem condições de pagar um aluguel, né? Às vezes a pessoa tá na situação, a família, ou ela come, ou ela paga o aluguel. Verdade. E aí as pessoas estão migrando para a rua, né? E a gente não pode olhar com um olhar assim de que não tem uma política pública humana, né? E aí vamos aí, por que então a prefeitura não vai buscá-la aí e lá na própria Coab, onde dá reintegração de posse por algum motivo, reintegra aquelas pessoas, reintegra aquelas pessoas dentro daquele habitacional ali, né? E aí refazer também o grande centro de Curitiba, que a gente vê aí, também muito imóveis, prédios, que dá para as pessoas morar. Às vezes a pessoa trabalha, que estuda, né? Que tem gente que mora na rua, ela não está na rua, não é uma opção dela, é o que ela tem naquele momento. E às vezes a pessoa trabalha, estuda, e ela tá na rua, né? E ela está na rua. Ela está na rua. É a nossa realidade, né? Então acho que aí cabe aí a olhar com uma política mais humana para o ser humano. E o nosso espaço é ocupado com o quê? Com gente. Exatamente. Com gente, né? Não importa. Em todo lugar tem que ter gente, né? Isso é desolador a gente ver as situações, né? Eu mesmo tenho uma aroeira lá que a última vez que eu fui lá visitar um pessoal que é conhecido meu, 30 apartamentos fechados com reintegração de posse da Coab. É incrível, né? A inversão de valores, as políticas que a gente não consegue entender. E a gente fica perguntando, como assim? Oi, né? E não dão resposta. Esse é o pior, né? Exatamente. E Valéria, o que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é mais um exemplo, né, do poder da especulação imobiliária, né? Porque isso a gente fica sem entender, porque é um projeto que não é para nós, né? É um projeto que não faz sentido para nós, mas faz sentido para eles, né? Então, você manter os imóveis vazios também é uma forma de você aumentar o valor dos imóveis disponíveis, né? Você diminui a oferta, né, para aumentar o valor aí, essas regras do mercado que são regras que não nos servem, né? Então, por isso também que a gente critica, né,
a necessidade mesmo de construção, né, de novas unidades habitacionais, né? Porque a gente sabe que, né, se for fazer um cálculo ali de quantos imóveis, quantos prédios, né, tem vazios, inclusive da administração pública, né? Existem estudos, mas Curitiba não divulga os imóveis vazios, porque ela fala que isso legitimaria ocupações, assim. Mas a Coapar tem esses dados, né, dos imóveis vazios, imóveis que não cumprem sua função social, né? Então, apesar da gente também ter avançado, né, existem, enfim, instrumentos, né, falando ali do direito, o IPTU progressivo e outras formas de você resolver esse problema, na prática eles nunca foram regulamentados, nunca foram aplicados, né, porque não interessa mesmo aos donos do jogo ali, né, acho que é mais ou menos isso. Nós sabemos, né, quem comanda essa cidade, né, são os grandes empreendimentos, né, do mercado imobiliário, e outros setores aí. Então, a especulação, né, da terra na cidade de Curitiba é enorme, né? Então, até quando você vai construir um conjunto habitacional, o valor dos terrenos aqui é muito grande. Então, muitas vezes, até as habitações são mais precárias, porque o que é mais caro é o terreno, né? Aí a construção acaba sendo, né, de uma qualidade bastante questionável. Outro questionamento agora é para a dona Júnia. Então, como a senhora vê as ações da prefeitura no sentido de regularizar a sua área lá, a área da Vila Joanita e outras situações que a senhora conhece, né? A senhora tem relação aí com várias ocupações também pela sua luta, né? Então, queria que a senhora comentasse um pouquinho. A gente vê assim que há um descaso. Há um descaso ali de que eles olhem assim, vamos resolver o problema, né? Eles generalizam o problema. Na verdade, eles não querem, porque, de alguma forma, quando fala da regularização fundiária, ela houve uma mudança de flexibilização pela REURBS, né? Que é para nos beneficiar, né? E ela não quer isso, porque a intenção dela não é resolver nosso problema, né? É viver na estatística. Né? Toda vez que a gente vai procurar a prefeitura, a Coab, é a mesma história, né? E aí ela falou esse ano que o ano que vem eles vão aplicar a REURBS. E a gente sabe que não vai, porque vai ser um começo de uma esperança que vai parar e eles não vão resolver, né? Não vão resolver. Porque a importância da regularização em Curitiba é que a gente vai debater com o meio ambiente. E a gente está falando aqui, eu moro na cidade ecológica, né? Aí, vamos lá, né? Vamos regularizar a área da Vila Joanita. Aí a prefeitura já vai nos empurrar lá para a Secretaria do Meio Ambiente, porque ela sabe que é lá que vai parar. Lá não vai nos valorizar de forma nenhuma. Não dá para regularizar um morador ali. Dá para recuar o mínimo lá e ele continuar morando. Não, ela vai dificultar, porque a intenção é dificultar mesmo. E aí a gente vai levando, né? E eu acho que a ideia seria mesmo uma mobilização, mais ainda com as comunidades todas em si, e cobrar, estimular a prefeitura ali, que ela ponha uma secretaria que seja da regularização da fundiária, mas que avance. Não pare, que não pare. Porque para, né? Começa, a Joanita faz aí, desde 2014, né? A gente entrou com os processos, alguns juízes olhou e a gente leu o processo, tá lá um tanto. Não diz que sim, nem diz que não. Não é? Fica parado. É a tática deles, sabe? Exatamente. Não diz que sim, nem diz que não. E aí o morador fica sem entender, mas como assim? Tá, e as pessoas vivem numa insegurança permanente. Vivem na insegurança. Eu acho que essa é uma questão, né? A Valéria já colocou, a senhora também. Quer dizer, nós tínhamos o Estatuto da Cidade, que é 2001. Curitiba não implementou o IPTU progressivo. E quantos prédios desocupados, quantas áreas, né, que não são, enfim, utilizadas e não há nenhum tipo, né, de estímulo, né, ou de cobrança mesmo para que isso aconteça, né?
Da mesma forma a questão do REURB, né? É. Agora a Coab criou um piloto, um grupo de trabalho. Gente, há quanto tempo está sendo 2014. debatido isso, né? Então, são coisas que realmente nos deixam indignados, né? E Valéria, como é que o IDP enxerga, enfim, essa caminhada, né? A questão do déficit de moradia, o que vocês acham que seria primordial para que a gente avançasse, né, na garantia do direito à moradia? Eu acho que o problema central é a ausência de uma política de habitação popular, assim, né? Porque a responsável, né, pela habitação popular é a Coab, né? E a Coab é uma empresa de economia mista, né? Então, como que você vai colocar uma questão social, um direito tão importante nas mãos de uma empresa, né? É necessário que esse tipo de projeto, os programas de habitação, eles, enfim, sejam articulados ali por determinados departamentos que tenham capacidades diversas para executar, né? Tanto de pessoal, né? Conhecimento técnico, conhecimento, dinheiro, verba para se executar, né? Enfim, participação, instrumentos legislativos que permitam, enfim, uma série de questões que são necessárias para para que exista uma política pública de qualidade, né? E uma das pautas principais que a dona Júnia colocou também é a necessidade de criação de uma secretaria de habitação, assim. Curitiba não tem uma secretaria de habitação, não tem uma secretaria de regularização fundiária, e a ausência desse espaço também deixa a gente de mãos atadas, né? Porque quando a gente vai cobrar a Coab, tá lá no artigo 1º do estatuto dela que ela só realiza ações que visem lucro para os acionistas, né? Então, essa eu acho que é a contradição principal, né? Mas existem também, acho que outras questões, né? Eu acho que essa questão da REURB também ela é central, assim. Mesmo com a existência, mesmo com todas as críticas, né? Não é a nossa lei, não é a lei que os movimentos fizeram, não era as coisas que a gente queria, mas existem sim brechas. E os municípios que querem regularizar estão regularizando, né? Então, eu acho que isso é Tem instrumentos para isso, né? Isso, os instrumentos, eles existem, né? E eu acho que esse é outro passo também para a cidade de Curitiba, né? A gente parar de pensar enfim, programar grandes empreendimentos habitacionais, governo federal, empreiteiras, para pensar em soluções locais, né? Soluções para problemas locais, soluções para as ocupações que já existem. E existem muitos, como foi dito, né? Existem muitos locais. Poxa, a 29 de março é uma ocupação que está no terreno da prefeitura. Como que, né, beleza, lá não tem ordem de despejo, mas também não tem nenhuma iniciativa de regularização fundiária, não tem acesso à energia elétrica, não tem. Então, eu acho que isso tudo aliado também a um projeto hegemônico de gestão de Curitiba, né? Então, essa gestão que levou a construir a cidade modelo, né, não foi à toa, né? Foi uma gestão que conseguiu e foi muito bem sucedida em esconder os problemas de habitação, em jogar os pobres para a periferia, né? Então, existe uma gestão ali, um projeto autoritário que foi muito bem sucedido em, enfim, não atender as nossas pautas, assim, né? Então, eu acho que também é necessário mudar, né, essas estruturas, assim, né, para a gente também ter alguma vitória, assim. E esse modelo das Coabs já se superou, né? Todos os municípios, as Coabs estão falidas, não fazem uma política, né, de habitação popular. Então, diga. Não, acho que tem mais um elemento que eu esqueci de falar também, que eu acho que é a instituição da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná, assim. Ela surgiu em 2019 e atuou fortemente em relação a essas ocupações que vieram durante a pandemia, que foram muitas, assim, ocupações novas, né? E desde a instituição da comissão, aconteceram apenas 2 despejos forçados na cidade. Isso é um número super baixo, assim. Então, eu acho que isso também mostra como existem formas da gente dialogar e resolver os problemas de forma alternativa, né? Aos despejos, né? Porque a gente fala muito mal da realocação, mas a gente não é contra a realocação, né? Se for isso, se for não tiver uma outra alternativa, né? Então a gente também tem visto que quando é o Tribunal de Justiça quer, né? Quando existem interesses, quando tem o Ministério Público, quando tem, né, assistentes sociais e tudo mais, é possível sim achar soluções dialogadas, né, para os problemas locais, assim.
Com certeza, eu acho que esse instrumento ele também é muito importante, né? Todos os movimentos querem dialogar, né? Querem Sim. buscar saídas, né? Então, acho que o poder público tem que estar aberto para isso, né? E falando em movimento social, né, dona Júnia, como é a organização dos moradores lá na Vila Joanita? Como funciona, né? Eu fiquei impressionada, a gente já fez algumas visitas lá, mas essa questão da solidariedade, né, enfim, de setores da sociedade que se preocupam, que fazem doações e tudo mais, mas a preocupação da senhora e de outras pessoas que fazem parte da associação, né, em fazer aquilo ser distribuído de forma justa, né, onde todo mundo possa ter o acesso, seja ao alimento, seja a roupas ou outras questões, né, outros produtos que chegam até vocês. Sim. Queria que a senhora contasse um pouco, porque eu acho que é uma experiência muito bonita. Então, quando eu peguei a associação, para mim manter ali o pai, que a minha luta no começo foi para não sair, né? Eu tinha medo, né? E aí eu vi que os nossos outros presidentes, eles usavam a lei da mordaça dentro da vila, né? Vamos ficar quietinho. E aquilo me enfureceu, porque eu fui uma das primeiras moradoras, né? E eu pensei, nossa, mas eu só tenho a minha casa, né? E aí a gente foi para essa luta. E, de repente, dali eu comecei a olhar a minha comunidade de outra forma, que dava para melhorar, né? Tanto que construímos o espaço lá. E aquele espaço, ele é acolhedor para todos. Porque, de repente, tem uma família que precisa de um alimento, a gente dá um jeito de arrumar um parceiro para ir ali ajudar. Na pandemia, a gente ajudou muito o pessoal. Tivemos uma caixinha solidária. A ideia da caixinha solidária foi que eu pensei na possibilidade de ir nos comércios, né? Levar uma caixa, deixar lá. Se você puder doar qualquer alimento aqui, aí depois na outra semana eu ia lá e pegava. Aí, de repente, apareceu a CUFA, foi virando uma corrente do bem. E aí a gente mantém isso, né? E aí a gente teve o alicerço, e depois o pessoal do Instituto também começaram a doar ali a cesta da agricultura familiar. E lá levavam, né, uma vez por mês. E a gente começou a cadastrar a família. Porque na Joanita tem muita gente que mora de aluguel, né? E às vezes no meio do mês é um perrengue, né? Que tem criança, e aí dona Júnia, e aí a gente vai lá, né? E aí ajuda um, ajuda outro. A questão da roupa, do calçado, do cobertor, quando chega. A gente tem um grupo na vila. E a gente coloca lá, olha, tem doação, venham. Quando é para fazer o curso. A gente fez o curso com as mulheres da boneca de feltro, né? Aí é uma roda de conversa. A moradora vai lá, fica ali, né? Toma um café, aprende a fazer seu artesanato. E vai levando, né? E a gente vai virando uma grande família, né? Agora a gente tem a psicologia das meninas que vão lá conversar com os moradores. A gente teve roda de conversa com o meio ambiente, buscar ideia, ver como é que o morador enxerga como ele mora. Né? A ideia do meio ambiente era essa, de perguntar para ele como que ele vê o lugar que ele mora, o que ele queria que melhorasse, como que a gente podia fazer algo. Então a gente vai buscando de pouquinho, né? Assim, botando algumas regras, na possibilidade dele pensar que ele mora na beira do rio, que ele pode melhorar, que ele não precisa estar ali dependendo do poder público, né? Nem tudo precisa ser a prefeitura. Que ela tem que chegar ali e vão lá, opa, aqui também eles cuidam, porque a imagem que tem das ocupações para nossa prefeitura é uma imagem horrorosa, né? Que joga colchão dentro do rio, que isso, né? E aí, de repente, as meninas que vão do meio ambiente fazer a roda de conversa, ela vai ali reeducando o morador e ele vai entrando, né, no ritmo, né? Essa semana mesmo a gente colocou placa de identificação da rua, não tinha. Vocês foram lá e colocaram. Travessa Brasílio de Lara, com o CEP, Rua 1, Rua 2, que não era para nós fazer isso. Né? Mas o poder público não faz, né? O morador vai fazendo, né? Vai urbanizando por conta própria. Que quem sabe chegar lá, né? Para ele fica confortável, né? Então, opa, aqui a gente já não precisa, né? Tá andando,
né? E a minha ideia é essa, que se tornem mais as políticas públicas dentro das comunidades, não só a minha, como muitos lugares, né? Falar com a mulher, com o adolescente, a evasão escolar. Eu tenho muito esse olho para olhar, né? Eu vou muito nos meus colégios municipal, que é o Madre Antônia, no Paulo Leminski, né? Para me ver como é que tá o adolescente da comunidade. A gente não tem um espaço de lazer, né? E às vezes a criança, o lazer dela é dentro da escola, né? Por exemplo, no Madre Antônia, as nossas crianças ficam o dia inteiro, né? Então, ali eles brincam, eles têm um momento de lazer, porque dentro da comunidade a gente ainda não tem isso, né? E a luta é que a gente consiga fazer lá um campinho para botar o futebol, né? Para botar o futebol, botar o momento da raia da criançada, porque ainda olhando por esse lado, ainda a periferia da Joanita, ainda você vê criança correndo. Ainda você vê um jovem, ainda você vê uma família jogando conversa fora, ainda existe isso, né? Isso é muito importante. Né? É um cantinho lá que ninguém quer sair por causa disso, né? É a convivência comunitária mesmo, né? Coisa que está se perdendo, né? Nas grandes cidades. A gente não pode deixar essa humanização se tornar um isolamento. Um isolamento do idoso, do adolescente. E aqui as lideranças, ela tem que acolher. Primeiro, nós, liderança, temos que ser acolhedor, para não deixar com que vire ali um território de guerra, um território de partidos políticos, porque daí também a gente tem que tudo isso, né? Olhar bem para isso, né? Ser bem humanizado ali no contexto, né? Para que não haja o que nós estamos passando hoje no país aí, com essa divisão que teve na nossa política, que as pessoas ficaram meia perdidas, né? Aí não sabe para onde, né? E essa intolerância, né? Tudo isso, não né? Respeitar que o outro pode pensar diferente. Não aceitação, né? E tem que haver mesmo. Eu acho que nas áreas de liderança comunitária, a liderança ela tem que chamar mesmo o morador. E ela tem que discutir mesmo a questão da política. Eu não gosto, mas eu gosto. Eu não gosto da sua religião, mas eu aceito. E tem que aceitar. Claro. Né? E buscar, né? Não tá legal lá na unidade. Vamos lá ver o que não tá acontecendo. Por que você não consegue uma consulta com o dentista? Vamos lá ver como é que funciona a nossa unidade. Né? Nós estamos lá. A gente foi posto lá e eles estão lá para ajudar o morador, para representar ali e atender. Então a questão é essa. Quando fala Dona Júnia, aí tá lá, tá vindo, né? E eu quero ir lá, não quero brigar com a unidade de saúde. Eu não quero brigar com a regional. Eu quero ir lá para resolver o meu problema. Exatamente. Né? Assim, por que não funciona? Que é o seu direito, né? Que é o direito da comunidade. Que não funciona, né? Aí uma coisa assim, mudando aqui, a saúde agora, né? Eu achei assim uma coisa meio que desumana, um atendimento por celular. Oi? É absurdo, né? Como é que eu vou levar o meu idoso diabético? Não consegue, né? Mas, Dona Júnia, dá para atender por celular. Vamos lá, então eu acho que tem situações bem pontuais, né? Mas quando você fala de uma comunidade da periferia, né? A realidade é outra, né? A minha preocupação é essa, é ver qual que é o mecanismo que a prefeitura está me oferecendo. Vai funcionar? É adequado para mim aquilo? Eu tenho não é de forma nenhuma. Como é que vai atender uma criança com febre, o médico no celular? Ele vai medir ali? E a mãe vai fazer o quê, coitadinha? Ela vai ter que ter um curso de enfermagem? Nossa comunidade vai ter que fazer isso? Né? Você pensar, né? É pensar em que funcione. E garanta o atendimento. Garanta o atendimento. Não, tem coisa que é só presencialmente, né? Não adianta dizer que vai resolver por aplicativo. Pois né? Mas isso agora nós temos isso aí, é uma novidade. Vamos nos organizar, né? Então, e Valéria, assim, o que você pensa, né, dos movimentos sociais organizados, né, que lutam, enfim, por várias coisas, mas principalmente por moradia. Qual é a importância dessa organização popular? Eu acho que é essencial, né? Eu acho que todas as vitórias assim, que a gente teve, né, durante esse decorrer dos anos, sem dúvida alguma, foi por
por pressão dos movimentos, né? Eu acho que agora na pandemia, assim, a gente viu enfim, a campanha Despejo Zero fazendo, assim, coisas inéditas, assim, né, no Brasil inteiro, né? Acho que a gente conseguiu barrar despejos no Brasil todo, né? Aqui no Paraná também uma articulação, assim, histórica, né? Eu falo que a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? A gente só vê os problemas, a gente não... Mas a Despejo Zero, ela foi efetivamente histórica, porque a gente conseguiu fazer uma união campo-cidade, né? Então, trabalhar a questão dos despejos, não só os urbanos, né? Que é o mais... Enfim, que é mais comum, assim, mais da gente visível, enxergar. né? Exatamente, que a gente enxerga mais, né? E também foi uma articulação que não existiu no resto do país, assim, né? Da gente conseguir fazer essa articulação campo-cidade e, enfim, e fazer marchas, né? A gente conseguiu, a partir do movimento social, por exemplo, a vigília na Tiradentes 2, né? Até hoje. Então, mais de 50 dias em vigília, que é essa comunidade nasci, que é a mesada de despejo pelo lixão de ciências, e a Despejo Zero fortaleceu e fortalece ali essa ocupação, né? E também, acho que os movimentos também fazem um outro papel essencial, que é o a ocupação em si, né? Como forma de garantir direitos, né? Então, a gente vê que muitos das soluções, enfim, que foram encontradas, né, para moradia, vêm diante da pressão dos movimentos sociais, né? Eu acho que ali na década de 90, né, Curitiba teve um crescimento enorme, né, de ocupações, muitas ocupações são dessa década, né, e isso também impulsionou ações em Curitiba, como a criação do próprio Bairro Novo, né, então a gente não pode ignorar essa importância local, né, tem essa possibilidade local da gente conseguir influenciar e também influenciar no judiciário, né, a campanha Despejo Zero conseguiu ali, né, na ADPF 828, uma decisão, conseguiu barrar os despejos no Brasil inteiro, né, e que foi prorrogado algumas vezes, e mesmo, né, depois do fim, né, da prorrogação, ainda virou um instrumento de luta, né, que instituiu a necessidade das comissões de conflitos fundiários pelo Brasil. Então, eu acho que a ação dos movimentos ela é muito importante, né? E quando também você ocupa uma área, né? Isso incomoda, né? Isso incomoda não só o proprietário, mas incomoda o poder público, né? Então, também... E quantas dessas áreas de ocupação, né? Que, enfim, seja por necessidade ou seja como uma estratégia política, né? Elas permaneceram, né? E formaram a cidade, né? E é algo também que é escondido, né? A gente não reconhece quantos territórios, né? Porque a gente fala muito da autoconstrução da moradia, né? A gente sabe que o morador constrói, mas a autoconstrução do bairro, né? Isso. O morador coloca placa na rua, o morador faz a lombada lá porque tá dando acidente, né? Isso. Então, eu acho que grande parte da nossa cidade foi construída pelos movimentos sociais, né? Organizados, ou não, né? Em associação de moradores, ou individualmente, ou pelas igrejas, né? A Comissão Pastoral da Terra também teve uma importância e tem ainda, né? E com certeza todas as vitórias, né? E até mesmo no governo Lula ali, né? Que a gente sabe que tem que ter um movimento social para pressionar de um lado, né? Para conseguir que do outro ali, que a pressão do outro lado vem e vem muito forte, grande, né? Exatamente. Então, estamos finalizando aqui mais esse podcast. E fico muito agradecida, muito grata pela participação de vocês. E acho que é isso que nós precisamos unir, né? A mobilização, né, das comunidades, dos movimentos, também com o conhecimento jurídico, né? E essa conjunção é muito importante para nós avançarmos. Então, parabenizar a dona Júnia pela luta, parabenizar o IDP. Aqui, Valéria, leve o nosso abraço a toda a equipe lá. E a senhora também, né? Vou levar lá a diretoria, os moradores da comunidade, porque é a resistência que faz a gente avançar em políticas públicas, né? Não tem outra forma. Como foi dito aqui pela Valéria, às vezes você pode ter até um governo que tenha vontade de avançar, mas se não tiver a pressão popular, né, as coisas não acontecem, né? A gente sabe como é que se compõem os parlamentos, tem os setores organizados de poder, né? Seja mercado imobiliário, latifundiário, seja as bancadas fundamentalistas, e nós precisamos fazer a luta para superar,
né, essa desigualdade. Então, os movimentos e as entidades que têm essa preocupação é que conseguem fazer com que as coisas avancem. Então, agradecer a todos e todas que têm acompanhado aí os nossos podcasts e em breve teremos mais um tema para trazer aqui e oportunizar, né, esse debate e as informações aí com todos os nossos seguidores. Seria isso, um grande abraço.